Seja bem-vindo, queria começar agradecendo a todo mundo que engajou no vídeo da semana passada. Acho que o YouTube nem deixa aqui direito as datas, né? Me refiro a um react das 5 mais ouvidas do Top 5, da parada dos 50 mais ouvidas aqui do Brasil do Spotify. Eu imaginava que quando eu fiz, por isso até eu deixei a data que eu peguei as músicas, elas se alteram de dia para dia, né? Então, para as próximas, provavelmente eu não vou pegar as mais ouvidas do dia, vou tentar pegar um recorte temporal maior, né? Agradeço muito a todo mundo que participou, que comentou, que gostou, não gostou, tanto faz, que engajou de alguma maneira, e que principalmente me deixaram dicas de novas coisas para serem escutadas, me deram muitas ideias, e é algo que mais para frente eu vou voltar a fazer com mais frequência. Mas eu estou falando desse vídeo da semana passada porque ele, de alguma maneira, ele entra dentro do contexto desse vídeo. No final das contas, eu acho que eu quis fazer o da semana passada justamente para vir antes deste como contrapontos um do outro. Por que eu estou falando disso? Porque esse vídeo também vai ser sobre música, mais particularmente sobre um disco, né? Que, por conta do significado, da dimensão do que tem nesse disco, também vou falar a respeito do artista, né, que o compôs, que é o australiano Nick Cave, que talvez muitos de vocês não conheçam. Ele é um artista nascido em 57, então uma carreira começou lá pelos anos 70, a banda atual dele, né, ele é meio igual o Bruce Springsteen com a sua banda, então é o Nick Cave e os The Bad Seeds, né, que eu acompanho desde a década de 80, o primeiro disco deles acho que é de 84, se eu não me engano. Ele já fez muitas coisas, cinema também, escreveu livros, né? Então é um artista já bastante consolidado, mas ainda assim não é mainstream, né? Ele é sempre uma cena meio alternativa, assim, é só para quem realmente gosta e vai atrás que vai conhecê-lo. Então não me espantaria se poucos de vocês conhecessem o Nick Cave, que lançou agora recentemente, faz coisa de 1 mês, 2 meses, o disco Wild Gods, né? Deuses Selvagens, uma tradução mais ou menos assim. E eu, desde sempre, eu sabia que eu iria fazer alguma coisa sobre esse disco, eu venho acompanhando não só a carreira do Nick Cave, mas a vida do Nick Cave nos últimos anos. Já vai aí, acho que está chegando perto de uns 10 anos que eu acompanho, para e passo, assim. Uns 10 ainda não chega tanto, é quase isso. Muito do que ele está fazendo com a sua arte, né, e que é uma espécie de manifestação da sua própria vida, é uma das coisas mais belas que eu já vi. E para mim a grande obra de arte, no final das contas, é a vida dele, né, que acaba sendo revelada, né, através da arte que ele vem fazendo. E vou precisar falar um pouco disso para você entender a importância do disco, né, ou como você aproveitar melhor esse disco. O contraponto, no final das contas, é basicamente aquelas músicas que eu falei semana passada, nenhuma delas é séria, no sentido de que, olha, aquilo tem uma expressão de uma meditação sobre a vida, de uma contemplação, onde a criação daquilo é uma obra de arte. Não. Todas aquelas músicas são feitas para serem gostadas de maneira muito fácil, né? Quer dizer, é como se fosse fast food, né? Quer dizer, é para sentir o sabor rapidinho, aquilo passar, músicas breves, a maior parte delas, né? Muito pouca coisa expressando alguma coisa que vem desde o do mais profundo do ser, alguma coisa nesse sentido. Né? Não tem nada de grandioso naquilo tudo, tudo é muito, muito descartável, né? No máximo te dá a cosquinha do entretenimento e nada além disso. E o contraponto aqui é que o Wild Gods, ou o próprio Nick Cave, as obras do Nick Cave, elas não funcionam para isso de maneira alguma. Elas não são músicas confortáveis se você comparar com aquilo, até o contrário do conforto. São músicas até mais difíceis de você escutar e de você gostar nesse sentido. Então quem está educado nessa sensibilidade estética artística, né, dessas músicas de streaming, naqueles filminhos, meio videoclipe de Netflix, muito provavelmente vai estranhar muito a obra do Nick Cave. Uma outra música vai conseguir encontrar algum tipo de encontro com a sua sensibilidade, mas em geral vai acabar sofrendo muito por conta disso. E essa ideia então de fazer um contraponto de um disco mais difícil, de um disco no qual, se você escutar atentamente, se você de fato fazer um esforço pessoal, né, para ir além do mero entretenimento, ele pode enriquecer a tua vida interior de uma maneira que talvez você não imaginava que fosse possível de uma obra de arte fazer isso, menos ainda um disco de uma música, não vou dizer que é pop, porque não é exatamente pop, mas dessa música industrial, vamos dizer assim, que são todas feitas a partir da segunda metade do século XX. A ideia de contraponto também faz muito sentido para entender o Nick Cave, porque toda a obra dele ela é construída na base de contrapontos. O que é o contraponto? Ele mesmo deu um exemplo, não me lembro exatamente se foi numa entrevista, se foi num documentário, um dos documentários sobre ele, ou numa das respostas num blog que ele escreve, em que ele diz assim, a forma do contraponto é basicamente assim: imagine um quarto onde você coloca uma criança, um bebê, e você então imagina todo aquele aspecto meio propaganda de margarina, sabe? De antigamente, aquela coisa, né, infantil, bucólica, linda, agradável, etc e tal, e aí de repente você coloca um psicopata ali dentro.
Esse é o exemplo que ele usa. E o exemplo é bom, porque imediatamente quando entra o psicopata na história, você já fica mais tenso, né? Já há um contraponto, né, de luz e trevas, de vida e morte, né, de alegria e de temor, né? O contraponto é mais ou menos isso. Toda a obra do Nick Cave ela é construída nessa base. Então você vai ter, por exemplo, várias músicas, para não dizer a totalidade. Existem melodias belíssimas, você vai ter coisas inefáveis ali, e ao mesmo tempo aquilo vai estar misturado com barulho, com ruído, com dissonância, né? Mas tudo na medida, né? Então o desconforto virá desse contraponto dissonante, que perpassa quase toda a obra dele. E ao mesmo tempo ele quer chegar em algum lugar com isso, né? Ele quer, através desse confronto, vamos dizer assim, tentar transcender e chegar em algum lugar, né? Numa entrevista recente, uma pessoa perguntou: você tem falado muito sobre Deus ultimamente, né? Tuas músicas estão meio religiosas, né? E aí o repórter faz uma pergunta a respeito da comparação das músicas antigas, e o Nick Cave interrompe e corrige o sujeito e fala assim: não, minhas músicas sempre foram religiosas. Em que sentido que ele está querendo dizer religioso? Religioso não no sentido de uma religião formal, de ser cristão, católico, evangélico, não nesse sentido. Mas no sentido de religioso, no sentido de alguém que procura por Deus. De alguém que atravessa as coisas, né, em busca dessa religação com alguma coisa mais fundamental. Seja o inferno, seja o céu. Porque o inferno é um contraponto do paraíso também, né, de certa maneira. E nós vivemos na Terra entre esses dois mundos, né? Ser humano é, de certo modo, viver no contraponto entre o céu e o inferno. E o Nick Cave representa isso muito bem. E na vida dele, quando ele tinha 19 anos, e ele estava muito confuso e muito perdido, afinal de contas nasceu em 57, então ele vai ser um jovem que pega aquela contracultura dos anos 60, 70, coisa de drogas e tal. Ele foi preso, acho que por roubo de alguma coisa, e o pai dele faleceu num acidente de carro. E a mãe dele conta para ele, depois de pagar a fiança para tirar ele da cadeia. Isso tem um impacto muito grande na vida do Nick Cave. Ele percebe, ele se dá conta que não dá para continuar daquele jeito que ele estava vivendo. Ele percebe um brutal vazio que deixa a falta do pai, né? Ele tem uma frase até muito bonita, em que ele diz que a morte do pai deixou um vácuo dentro dele, no qual as palavras começaram a flutuar, a se reunir, a encontrar um propósito, um sentido dentro dele. Então é como se ali dentro, com a morte do pai, o contraponto da morte do pai é o nascimento do compositor. Nick Cave vai ser um belo letrista, né, além de músico, né, na composição da música. Ele vai estudar pintura, ele vai fazer música, ele vai ter um monte de banda, vai começar com os Bad Seeds lá a partir de 84, vai ter uma musa na época dos anos 70, 80, que é a Anita Lane, que também é uma compositora australiana, vai ser também namorada dele durante um bom tempo. É importante a figura dela aqui pro final desse vídeo, você já vai ver. Mas ele não vai casar com ela, ele vai viver em Londres, vai viver em Berlim, vai chegar a morar um tempo aqui em São Paulo, no começo dos anos 90, ficava entre São Paulo e Londres, porque ele namorava uma moça aqui de São Paulo. Tem bastante coisa, se procurar aí do Nick Cave em São Paulo, você vai achar no YouTube. Ele vai conhecer a esposa dele, a Suzy, com quem ele está até hoje, em 97, casando em 99, e vai ter 2 filhos com ela, sendo que ele já tinha outros, acho que outros 2, se eu não me engano, anteriormente falando. Acho que o primeiro é o Jethro, nascido em 91, se eu não me engano. E a carreira dele foi toda, então, né, musical, também fez muita trilha sonora para filme, participou, inclusive como ator de alguns filmes, escreveu algumas coisas de livros e tal. Até que em 2012, ele grava um disco chamado Push the Sky Away, quer dizer, empurre o céu mais distante. Aonde eu acho que naquela sensibilidade de artista, ele percebe que vai acontecer alguma transformação na vida dele. E ele documenta isso, né? Tem um documentário que você encontra para assistir chamado 20 Mil Dias na Face da Terra, basicamente. Basicamente isso. A época que ele estava gravando, né, o filme, o documentário sendo produzido, começando a ser produzido, foi em 2012. E ali você vê que ele está já lidando, né, as músicas, já tem uma coisa de procurar talvez um novo tipo de sonoridade, uma percepção, quase como se fosse assim, a procura de um novo contraponto. E esse contraponto vem não pela música, não pelo encontro dele, mas ao que lhe acontece na vida. E que vai ter um impacto muito profundo na sua obra a partir de agora. Em 2015, ele estava terminando a produção de um novo disco, quando o filho dele, um dos filhos mais novos dele, o Arthur, de 15 anos, ele cai de um penhasco e ele morre. E isso é devastador. O que é curioso é que no dia, né, quando o menino morre, eles estavam gravando a produção, estavam fazendo um documentário gravando a produção do novo disco. É como se o Nick Cave estivesse percebendo que ele estava procurando uma transformação musical e ao mesmo tempo documentando aquilo, como se ele precisasse daquela documentação para poder saber para onde as coisas estavam indo. Então você tem o 20 Mil Dias na Face da Terra, que de certo modo repassa muito da carreira dele, essa percepção de que está entrando numa espécie de casulo para poder sair uma nova borboleta. Ele percebia isso, e o documentário de alguma maneira documenta esse processo. Mas nesse segundo,
quando eles estão lá produzindo, ele ainda não tinha gravado as letras, ele não tinha gravado a voz ainda das músicas, né? Morre o filho, ele fica desacorçoado, aquilo obviamente tem um impacto, ele altera algumas das letras, o disco se transforma, obviamente, a partir disso, a partir do impacto da perda da dor. Acho que não dá nem para falar ainda de luto, o impacto mesmo que vai estar retratado, e o documentário ele permite que se continue sendo filmado. Então é um documentário muito difícil de você assistir, se chama One More Time with Feeling, mais uma vez com sentimento. E você vê, chegando a notícia, você vê as dificuldades, o desconforto diante das câmeras, quando chega a esposa, quando chega o outro filho. É muito doloroso de você assistir, né? E ao mesmo tempo um documento muito impressionante, né? Ninguém quer passar por isso, mas todos nós vamos passar por isso, de ter de lidar com a perda, com a dor. E dá para aprender muito ali, o quanto a gente não está no controle de absolutamente nada nesse momento. A gente é arrastado numa enchente de dor e sofrimento. E o disco que sai vai se chamar Skeleton Tree, quer dizer, né, o esqueleto da árvore. Sabe quando árvore frondosa que entra no inverno e perde todas as suas flores, todas as suas folhas, sobra só o esqueleto, de certo modo, que dá até para duvidar, será que a árvore não morreu também? Acho que expressa muito do que acontece na vida do Nick Cave a partir dali, a partir de 2015. Ele entra num processo de luto muito, muito duro, muito sofrido, se torna um esqueleto, ainda vivo, mas já não conseguindo mais fazer o que fazia antes, e o processo de transformação que ele pressentia que aconteceria, de fato começa a acontecer. Skeleton Tree já tem a primeira música, já se transforma em Jesus Alone, né? Tipo, Jesus Cristo deixado sozinho. A banda, os Bad Seeds, já não conseguem participar do disco, eles estão ali, participam de uma outra coisinha, mas já não dá para ser com banda, tem que ser Nick Cave Alone, enfrentando isso. É um disco belíssimo, a última música, Skeleton Tree, é de uma ternura, é de uma beleza, onde você vê que existe ali, tá tudo bem agora, mas é um tá tudo bem no sentido que gostaria que ficasse tudo bem, mas ainda não tá nada bem. Ele, depois desse disco, ele entra numa crise criativa muito grande, ele não consegue escrever por alguns anos, ele continua fazendo turnê do disco, porque é o único jeito, acho que, de se manter à tona é se manter tocando, trabalhando, né? Mas ele já não consegue compor coisas novas. Quando vai chegando o fim da turnê, ele começa a fazer um negócio novo, que é basicamente ir fazer um show, mas não é show. Ele chama de conversas com o Nick Cave. Basicamente, ele vai para sentar e conversar com a plateia. Ele começa a procurar uma conexão com seus fãs, com as pessoas. Ele enxerga, nessa conexão deve ter alguma coisa que me ajuda, que me cura dessa dor, em alguma medida. É por conta do resultado dessas conversas que ele cria, então, dentro do seu site, nickcave.com, você vai encontrar lá o The Red Hand Files, né, os arquivos da mão vermelha, que é um blog no qual ele responde cartas dos leitores. É uma das minhas grandes inspirações, confesso para vocês. Quando, um parênteses meu aqui, né? Era algo, quando eu tive contato com aquilo, eu falei, puxa, se alguém me pagasse para ficar fazendo o que ele estava, ou esse tipo de coisa que ele está fazendo, era o que eu gostaria de fazer. Tinha essa ideia lá quando estava no projeto dos náufragos, quando os náufragos acabaram, foi uma das coisas, a única coisa que eu sabia que eu queria fazer era algo parecido com aquilo, mas não sabia exatamente como. Um princípio disso eu fiz aqui no canal do YouTube, tem um vídeo chamado Chico Responde, né? Que é uma série que eu comecei, mas também não chegou nada, não veio nenhuma pergunta depois disso, então acabei não dando sequência, mas ele está em aberto ainda, né? Se chegar as coisas eu posso perfeitamente fazer, né? E nesse The Red Hand Files, o Nick Cave começa a responder as pessoas com uma abertura, com uma compaixão, com uma ternura, com uma receptividade, que se as caixinhas de perguntas do Instagram tivesse 1% da consideração do Nick Cave, 1% das pessoas que respondem, nisso eu me incluo também, 1% da consideração que o Nick Cave tem pelas perguntas que chegam a ele, olha, seria uma revolução humana na face da Terra, literalmente falando. Porque é lindíssimo de se ver como ele se abre, como ele é vulnerável, como ele recepciona, né, como ele tem compreensão, como ele tem compaixão, e como ele se torna uma pessoa que, de fato, a partir da sua condição de fragilidade, consegue ajudar muita gente que talvez esteja mais frágil e desorientada do que ele mesmo. É belíssimo, e só para vocês terem eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. A primeira entrada desse blog, ele escreveu o seguinte: por um ano foi difícil descobrir como voltar a escrever, porque o centro desabou, e Suzy, que é a esposa dele, e eu fomos lançados para o outro lado de nossas vidas, ao contraponto. Éramos uma espécie de forasteiros flutuando no espaço. Mas o que desabou? O que está no centro das nossas vidas? No caso de um artista, e talvez seja o mesmo para todos, eu diria que é uma sensação de maravilhamento. Pessoas criativas em geral têm uma grande propensão para o deslumbramento. Um grande trauma pode nos roubar isso.
a capacidade de ficarmos impressionados com as coisas. Tudo perde seu brilho e parece fora de nosso alcance. Estávamos sobrevivendo, mas estávamos sobrevivendo no exílio, no perímetro de nossas vidas, muito além de qualquer coisa que importasse. Encontrei uma maneira de escrever através do trauma, autenticamente, lidando com todos os tipos de questões, mas sem virar as costas para a morte de meu filho. Ao fazer isso, a cor voltou às coisas com uma intensidade renovada e o mundo parecia claro, brilhante e novo. Estou muito feliz com isso. É bom ter um caderno cheio de palavras novamente. Olha que coisa linda isso. O que ele perdeu com a sensação de se maravilhar? A sensação de maravilhamento. Talvez seja um dos sintomas de depressão, inclusive. Ele perdeu isso. A transformação acontece a partir desta perda. Então, quando ele começa a encontrar uma maneira de escrever através do trauma, através da dor, é isso que o Nick Cave começa a fazer. De alguma maneira, o disco Skeleton Tree e o documentário, One More Time with Feeling, é a expressão da dor, do trauma. Quando vai o Conversations, quando vai para esse The Red Hand Files, você começa a reencontrar, o contraponto aqui é encontrar vida no ponto em que a morte o deixou. E é através da morte que ele vai encontrando uma vida nova. Ele vai conseguindo compor novamente. Nasce disso o disco Ghosting, né? Tipo assim, como se fosse o fantasma adolescente, em que basicamente ele conversa com o filho. Um disco também difícil de escutar. Sem bateria, quase sem guitarras, é um disco quase todo etéreo, né? O filho fala, ele procura, né? É um disco muito bonito, mas também ainda muito difícil. Nós ainda estamos muito dentro de de uma aridez, né? De uma noite escura da alma do Nick Cave, não no sentido religioso de São João da Cruz, mas no sentido existencial da palavra, no deserto. Ghosting é um disco de deserto, literalmente falando. Um disco doloroso. Né? Isso foi em 2018, vem a pandemia, né? Que obviamente se comunica muito com o estado de espírito dele, e ele grava um disco ao vivo no Alexander Palace, que é só ele e piano, onde ele reinventa suas músicas sem a dissonância, sem o contraponto, só com a parte melódica. Um dos discos mais bonitos que tem esse disco ao vivo, que você encontra também para escutar E ele tá sozinho, né? Aí sem nem o parceiro dele, que é o Warren Ellis, que é um dos caras do Bad Seeds, que fez os dois discos junto com ele, mas é basicamente ele, né? Por conta até da pandemia. A dissonância descobre. E nesse mesmo ano ele escreve, nesse blog, né, ele escreve o seguinte: descobrimos, ele e a esposa, que o luto não é algo que você atravessa, como se tivesse um outro lado. Para nós, o luto se tornou um modo de vida, uma forma de encará-la, onde aprendemos a ceder à incerteza do mundo, enquanto mantemos uma postura de desafio à sua indiferença. Por fim, essa consciência da fragilidade da vida nos levou de volta ao mundo, transformados. Descobrimos que a dor era muito mais do que apenas desespero. Descobrimos que a dor continha muitas coisas: felicidade, empatia, comunhão, tristeza, fúria, alegria, perdão, combatividade, gratidão, temor e até uma certa paz. No final, o luto é uma totalidade. É lavar a louça, assistir Netflix, ler um livro, conversar com amigos pelo Zoom, sentar-se sozinho ou, na verdade, mudar de lugar. O luto é todas as coisas reinventadas através das feridas sempre emergentes do mundo. Ele nos revelou que não tínhamos controle sobre os eventos e, ao enfrentarmos nossa impotência, passamos a ver essa impotência como uma espécie de liberdade espiritual. Essa é uma das coisas mais verdadeiras, e o meu interesse pessoal decorre dos meus lutos, né, quando eu perco meu pai lá em 2013, né, e é por isso que eu vou acabar me interessando muito mais pelo Nick Cave, é fruto do meu luto pessoal. Né. Então acompanhar o Nick Cave para mim é, de certo modo, também acompanhar a mim mesmo, né, também atravessar, né, esse luto, sem chegar no outro lado, né, mas de alguma maneira perceber que as coisas são reinventadas com e através da dor e do sofrimento, e que a própria felicidade, talvez ela só faça sentido, ela só seja real se tiver isso, se ela for atravessando essas dores, com essas dores, e não como se fosse uma superação delas. É aí que a gente vai chegando pro disco que saiu agora, Wild Gods, no qual a gente vê um Nick Cave retornando de uma maneira, não digo diferente, mas muito mais inteira. Ele volta com os Bad Seeds, com a banda. Já não é apenas ele e o Warren Ellis. Toda aquela dimensão de contraponto, né, à morte, de um pouquinho de vida que aparece nos discos, agora se inverte. Agora é um disco de celebração da vida, né, da alegria de estar vivo, da felicidade, mas não da maneira bobela, tola, de um Imagine, do John Lennon. Ou do uhul, das musiquinhas do sertanejo, aí dos top parada. Não, não.
É aquela alegria, daquela felicidade que carrega junto a sua própria dor. É a dor da felicidade. Né? Ou então a felicidade do luto, se a gente quiser colocar as coisas como contrapontos. Né? E isso não acontece sem que novas tragédias venham na vida do Nick. Em 2021, a Anita Lane, que é aquela musa dele do começo da carreira, que foi sua namorada, ela morre. Em 2022, o filho mais velho do Nick Cave morre também, é o Jethro. E aí você pode imaginar, 2022, o disco sai em 2023, é perda em cima de perda em cima de perda, fica aquela sensação de que ele está sendo soterrado, né? Uma avalanche, que é a primeira música, inclusive, do primeiro disco com os Bad Seeds, dele de 84. Mas não é isso que o novo disco traz. Já traz alguém que, de alguma maneira, sabe deixar as dores lhe atravessar, a morte lhe atravessar, sem que isso, de certo modo, sufoque e destrua a vida. Sem que isso, de alguma maneira, o tire, né, do propósito de dar sentido para a vida e, de alguma maneira, buscar por algum Deus. O novo disco, ele é sobre várias coisas. Até ele disse em entrevista que ele não sabia que título daria, se seria Joy, né, tipo felicidade ou alegria, se seria Conversion, que é conversão, porque várias das músicas são sobre conversões, sobre o processo de conversão, né, no sentido... É religioso para Deus, mas não no sentido bobo dessa palavra, tá? Não é uma coisa de correr para debaixo de alguma igreja, não. Conversão no sentido de um encontro com Deus, um encontro difícil e doloroso. Ou então, né, ele escolheu Wild Gods, que é justamente, né, nós somos semelhantes, né, aos deuses, mas somos como os deuses selvagens à procura do verdadeiro Deus, vamos dizer assim. Tem uma música que é exatamente sobre isso. E nesse disco, essa dimensão da dor que ele vinha, do luto, ela aparece aqui. Né? Tem uma música chamada Final Rescue Attempt, que é assim, a última tentativa de te resgatar. Na qual a letra, né, é para a esposa dele, a Suzy, e isso não está na letra, eu estou contextualizando a vida justamente para que você possa aproveitar a escuta do disco, tá? Eu não vou nem comentar muito o disco, vou só chamar a atenção para a dimensão de vida que há através da audição. Final Rescue Attempt é a última tentativa de salvamento dele pela esposa, a Suzy. O que aconteceu? Com a perda do Arthur, com aquela dificuldade, aquele bloqueio todo, com o sofrimento, e isso é muito comum quando casais perdem filhos, né? Eles não conseguem mais ficar um com o outro, porque de certo modo o outro é sempre a lembrança da perda do filho. E a Suzy chega no limite com ele, com o Nick Cave, e ela sai de casa, não aguenta ficar com ele. Ela fica 8 meses separada do Nick Cave, e ele não estava num bom estado quando ela o deixa, até que um dia ela volta, depois desses 8 meses, e só diz assim para ele, eu estou aqui. Tipo assim, vim para ficar. E o Nick Cave, então, diz, bom, a partir desse momento, a vida é outra, né? E ele escreve, então, essa letra, Final Rescue Attempt, para a esposa, na qual ele vai dizer que ele a ama imensamente, e que a partir daquele momento a própria dor já não dói como doía antes. É a dimensão do amor, do sacrifício, através da dor que resgata. Né? É uma letra belíssima, né? Que encontra eco com outra, que eu também gosto muito disso, que se chama Long Dark Night, a longa escura noite de trevas, em que ele vai fazer uma série de referências a São João da Cruz, o famoso santo da noite escura da alma. Né? O luto não deixa de ser uma noite escura da alma. Talvez não no sentido da noite escura que um santo passa, porque precisa estar muito mais adiantado espiritualmente do que o Nick Cave está. Mas já é, em alguma medida, uma longa escura noite da alma, numa medida menor. Né? E ele se refere a isso. Né? A música, ela é sobre isso. Então existe esse ponto, né? Ou melhor dizer, esse contraponto ao que é a atmosfera do disco como um todo, que é uma atmosfera de muito mais alegria, tem uma atmosfera às vezes até de hinos de louvores até para Deus, né? Especialmente músicas como Frogs, no qual ele, né, uma analogia, os seres humanos são como sapos pulando, pulando de felicidade para tentar chegar em Deus, né? Ele vai fazer uma série de metáforas com isso, né? Também tem a Joy, né, que é a alegria, a própria felicidade. Então, isso perpassa toda a estrutura, a forma musical do disco tem muito a ver com isso. Né? É um disco mais para cima do que para baixo, embora você tenha esses contrapontos o tempo todo sendo colocados. Né? E a primeira delas, que é Song of the Lake, né, a música do lago, eu acho muito bonito que ele pega versos de uma poema infantil, onde fala sobre os reis do mundo, quem tinha que nos salvar, né, todos os problemas que existem de sofrimento na vida, etc e tal, e ele tem versos maravilhosos que é basicamente assim, never mind, assim, deixa pra lá tudo isso. Não importa tantas dores, os sofrimentos, as tragédias, todas as derrotas, as perdas, as mortes, never mind. Se você olhar demais para o abismo olha demais para você. Assim, o abismo vai continuar estando ali. E o Nick Cave não foge do abismo. Traz o abismo para dentro, mas ele escolhe olhar para cima.
né? Olhar para o céu, que é o que vai aparecer em várias dessas letras. Enjoy é exatamente isso, né? Que vai falar sobre os gritos de ódio que a gente grita uns para os outros, né? Aqui ele decide olhar para o céu. As estrelas são uma espécie de lembrança da eterna presença do amor divino, no qual nós temos que olhar mais acima e para além, né? Não como quem foge das dores da terra, mas como quem as atravessa e as carrega para uma espécie de restauração ou até mesmo de purgação. E esse equilíbrio, esse contraponto, ponto e contraponto de vida e morte, né, de dor e felicidade, talvez nenhuma música consiga simbolizar isso melhor do que a penúltima do disco, chamada Oh Wow, Oh Wow. Oh Wow é assim, wow, wow, né? How wonderful she is, quão maravilhosa ela é. É uma música que ele escreve para a Anita Lane, a sua musa lá da juventude. Inclusive a música termina com a mensagem de voz dela no telefone celular falando sobre eles, e você vê como eles tinham uma intimidade, como eles tinham uma vida muito bem resolvida, certamente com o Nick e a Suzy também não vai ter problema nenhum com isso, entende o lugar da Anitta na vida do Nick sem ter nenhum ciúme, a forma como eles conversam, a forma como ela fala, né? Você vê ali, literalmente assim, um casal que não deu certo e que deu muitíssimo certo, precisamente pelo tom de voz com que ela fala, com a forma como o Nick escuta, coloca nessa música, e a forma da música, da beleza, não é tanto a letra em si aqui, mas a forma do todo, né, dessa canção, ela é de uma ternura, ela é de uma leveza, né, ela é, digamos assim, o resultado de todos esses contrapontos, dessa luta entre vida e morte nessa vida, que chega em algum lugar onde está a morte? Onde está o aguilhão da morte? Já não está mais aqui, né? E é precisamente assim que o disco termina, numa música que poderia ser perfeitamente um hino gospel, uma música curta chamada As the Waters Cover the Sea, enquanto, né, as águas cobrem o mar, né, que traz o sentido final dessa conversão, em que o contraponto, de certo modo, é uma colocação para que faça a conversão de alguma maneira. Você converte, não vá só no sentido, mas tem o sentido contrário também, né? É como se fosse o fim de todas as conversões aqui, As the Water Comes the Sea, onde você tem basicamente todas as dores, todas as felicidades, todas as mortes, todos os lutos, todas as alegrias, né, basicamente se encerram, né, com a vitória sobre a morte, né? Em As the Waters Cover the Sea é basicamente ele falando então que, né, enquanto ela, né, senta numa janela, ele se levanta da tumba, ele é Jesus Cristo, né, com as suas feridas, com as suas marcas, né, ele atravessa a luz, né, e ele traz paz e boas coisas para toda a terra, né? Uma música também belíssima, sem nenhuma dissonância, sem nenhum outro contraponto, porque aqui já não se trata mais de contraponto, já se trata literalmente de ter atravessado todos os contrapontos para se chegar naquilo que é a verdadeira paz de espírito, né? Os wild gods que nós somos, à procura do verdadeiro Deus, de alguma maneira encontram o seu destino no único Deus que existe, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um disco muito bonito, não fácil para ser escutado. Para mim já é fácil, porque eu já tô, a minha sensibilidade estética já está muito próxima da do Nick Cave. Então para mim o disco já é belo desde a primeira audição. Mas eu sei que ele não é um disco fácil de audição, mas que vale a pena o esforço de você escutá-lo, prestando atenção nas letras e principalmente com esse contexto que eu te trouxe, que eu acho que é muito necessário, porque a gente já não faz mais o mesmo esforço, a gente já não capta mais as coisas como talvez outras gerações captassem de maneira mais imediata. A gente precisa de todo esse aporte, de todo esse auxílio. E talvez não tenha sido por acaso, ou melhor dizendo, não foi por acaso, e talvez uma grande necessidade ter justamente como contraponto desse vídeo, né, desse disco, que para mim tem muita vida, tem muita profundidade, tem muita coisa para se fazer pensar, meditar e contemplar na vida, não pelo que eu estou dizendo, mas pelo que o Nick Cave entrega e a gente pode falar a respeito. Com o vídeo da semana passada aqui tem quase nada, né? Estamos lá numa água rasinha, na qual a gente só está brincando, se entretendo, descansando a mente para qualquer outra coisa. E tem o seu lugar, né? Isso é uma necessidade, um contraponto para as dificuldades da vida, mas que se a gente só fica naquilo, a gente não tem vida alguma. Então o Wild Gods vem como um contraponto à bobajada que está espalhada por aí, e ao mesmo tempo como um convite para fazer disso um ponto, para que daí o contraponto faça algum sentido, né? Quando você tem profundidade, né, um pouco de leveza te leva um pouco para o raso. Quando você não tem profundidade, tudo que parece leve é tudo raso demais. Nick Cave não tem nada de raso, é de uma profundidade profunda para ficar numa péssima forma de dizer as coisas, mas que consegue fazer você mergulhar muito dentro de você para te transcender muito além de você.
tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço os likes, as inscrições e o compartilhamento aí que você ajuda a mim e a quem estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, até mais.